Olá pessoal, aqui é Adriano Oliveira da Boson Treinamentos e dando continuidade ao nosso curso de redes, hoje nós vamos falar sobre conectorização. Bom, para quem nunca viu, aí está o famoso RJ45, é o conector mais utilizado aí, é o conector, aliás, utilizado em redes com cabo par trançado. Os conectores RJ45 eles têm esse padrão, eles são similares, porém nem todos são iguais. Se você for montar, por exemplo, uma rede com cabo categoria 5E, ele vai usar um RJ45 um pouquinho diferente daquele utilizado em redes que utilizam cabo categoria 6. Tá? Eles não são iguaizinhos, mas são bem similares. Né? O jeitão deles é esse aqui. Eles têm esses 8 terminais aqui. E essa parte aqui, ó, que quando você... aí o que você vai fazer? Cada um daqueles fiozinhos do cabo, você vai colocar, você vai inserir dentro de dessas entradas. E esse terminal aqui, então, você vai apertar ele com o alicate de crimpar. E aí ele vai fazer contato, né? Vai ficar em contato com os fiozinhos. No momento em que você aperta o alicate, essa parte aqui também ela entra para dentro, de forma que ela fica segurando a parte azul, né? Aquela parte de proteção do cabo. Aliás, esse aqui é o alicate para crimpar, né? Eles têm esse jeitão. Normalmente ele vem com uma lâmina para você poder descascar o fio e o cabo, então, ele é colocado aqui, né, com o conector na ponta. Aí você pressiona ele e esses terminais, então, quando você pressiona o alicate, ele vai para dentro, né, e por sua vez pressiona, então ele fica em contato com os fiozinhos. Aí ele fica desse jeitão aqui que todo mundo conhece, né? Então, se você olhar aqui, ó, cada um desses terminais, ele entra literalmente no fiozinho, tá vendo aqui, ó? Ele literalmente entra no fiozinho, então ele que faz o contato. Tranquilo? E a gente tem aí alguns padrões, né? Os cabos eles não são conectorizados aleatoriamente, eles têm esses dois padrões, o 568A, o 568B, e ele tem uma ordem então aqui em que os fiozinhos são colocados dentro do conector, né? Verde e branco, verde, branco e laranja, azul, branco, azul, laranja, branco, marrom, marrom, ou você põe nessa ordem aqui, né? Branco e laranja, laranja, branco e verde, azul, branco, azul, verde, branco, marrom e marrom, tá certo? E você pode comprar um testador de cabo como esse daqui, né? Para verificar se o cabo foi bem crimpado. Então vamos supor que você vai fazer um cabo onde as duas pontas são desse padrão aqui, 568B. Então você vai colocar uma ponta do cabo aqui e a outra ponta você põe desse lado e eles vão então bater cada um dos fiozinhos para ver se eles estão comunicando ou não, tá certo? E aqui a gente tem então o que a gente chama de cabo reto. O que é o cabo reto, né? Cabo reto é quando você liga, por exemplo, vamos supor, o seu PC ou o seu Note num switch, tá certo? Então esse aqui pode ser um switch, pode ser um roteador, por exemplo, tá certo? E aí o que acontece? E esse tipo de dispositivo é o que a gente chama de MDI. Então MDI ele tem esse padrãozinho aqui, né? Ele tem o pino 1 é um TX, né? Transmite dados, o 2 também, o 3 e o 6 eles são usados para receber os dados. Então todo MDI é assim. E normalmente quem são os MDIs?
é o seu computador, é o seu notebook, seu netbook. E na outra ponta, você tem então o MDIX, né? O MDIX ele inverte aqui as coisas, né? O 1 e o 2 são RX, né? Eles recebem os dados, e o 3 e o 6 são transmissores, né? Eles transmitem os dados. Então, esse cara aqui então é a placa de rede, beleza? É a placa de rede do seu Note. Ele tem essa configuração aqui. E esse daqui seria a placa de rede do seu switch. Então, o cabo aqui, por que ele é chamado de cabo reto, né? Então, imagina que você vai pegar um cabo aqui, você tem um RJ45, e na outra ponta você tem outro RJ45. Então, imagine que ele foi crimpado dessa forma aqui que a gente mostrou, né? Então, as duas pontas, nesse caso, seriam iguais. Eu teria, desse lado aqui, eu teria o branco e laranja no 1, o laranja no fio 2, o branco e verde no 3, assim por diante. Os dois lados seriam iguaizinhos. Aí ia dar certo nesse caso aqui, porque aí o TX ia falar com o RX com o TX e assim por diante. Então é o que a gente chama aí de cabo reto. Mas a gente tem uma outra situação, onde a gente usa o cabo cross, ou crossover, né? Aí nesse caso, veja que muda aqui. Se eu ligar, por exemplo, MDI com MDI, o que vai acontecer? Nos dois lados eu vou ter o mesmo TX. Então não vai dar certo, né? Então o que vai acontecer? Eu vou fazer um cabo cross. Esse cabo cross, então, ele vai inverter esses caras aqui, ó. O TX ele tem que falar com o RX. Então, em vez de uma ponta, o branco do verde, por exemplo, está no 1 e na outra ponta também, ele vai vir aqui para o 3. Já o TX ele tem que vir para o RX que está aqui embaixo, ó. Então ele vai mudar, ele muda a ordem dos fios, como você pode ver. De um lado eu tenho que ter essas cores aqui, por exemplo, essa ordem, e do outro lado eu tenho que inverter alguns pares para poder funcionar. Então meu fio vai ser diferente, vou fazer o famoso cabo cross. Para você decorar com mais facilidade é só lembrar assim, ó, os ímpares com ímpares, né? Então 1 vai ficar com 3, o 3 vai ficar com 1, e os pares com par, né? O 2 fica com 6 e o 6 aqui fica com 2. Beleza? Então você inverte alguns cabos para que o TX converse com o RX e o RX converse então com o TX. Esse é o famoso cabo cross que você pode crimpar aí. E como é que isso acontece? Então vai acontecer quando você liga, por exemplo, um PC e aqui é outro PC, né? Ou então quando você liga, por exemplo, um switch, esse aqui é um switch, então é um MDIX, eu vou ligar com outro switch que também é um MDIX, eu tenho que usar um cabo cross para eles se conversarem, tá legal? Para terminar, a gente só quer lembrar então que hoje em dia a maioria dos dispositivos eles fazem isso automaticamente, né? Mesmo que você use um cabo reto para ligar 2 micros, ele vai acabar funcionando porque eles conseguem verificar isso automaticamente, tá legal? Então a gente não depende mais tanto da pinagem do cabo para se comunicar. Os dispositivos hoje eles estão um pouco mais inteligentes. Então beleza, era isso que a gente tinha para falar nesse vídeo. Agradeço aí por vocês estarem assistindo aqui aos vídeos do canal Boson. Muito obrigado e até a próxima.